louvamos ao Senhor, mais uma vez estamos juntos no ar. Hoje não vou ter muito tempo, porque hoje cheguei só aqui para responder nas perguntas sobre os anjos. Nós recebemos muitas perguntas e também para avisar, já na próxima semana ou no fim desta semana, vamos lançar já o vídeo sobre os anjos transportadores, se Deus quiser. Mas, primeiramente, eu agradeço a Deus que nos dê mais oportunidade para falar sobre as Escrituras. Deus abençoe você que está me acompanhando. De antemão, estou a agradecer o meu amado, o homem de Deus que está me acompanhando, que fez muitas perguntas no WhatsApp e nos autorizou para usar essas perguntas no vídeo de hoje. Deus abençoe o comandante Josué, que desde o primeiro vídeo, ele está nos ajudar na filmagem e ele que está nos ajudar na interpretação. Deus abençoe o nosso homem de Deus, o jovem Manuel, que nos ajudou no primeiro vídeo, porque já fizemos o vídeo das perguntas e respostas, mas houve um problemazinho que não conseguimos colocar no ar. Hoje, rapidamente, vou responder umas perguntas. Tem muitas perguntas, mas escolhemos ainda 9 primeiras perguntas que vou responder. Outras perguntas vou responder depois. Você que ainda não se inscreveu, por favor, ajuda este canal a crescer. Inscreve-se e ativa o sininho. Também você que já se inscreveu, se pode nos ajudar para o canal crescer, compartilha este vídeo, compartilha os vídeos desse canal, compartilha este canal e motiva outras pessoas para se inscrever. Isso vai nos ajudar bastante. Deus abençoe. Sem mais tardar, sem muitas curvas, já vamos nas respostas das perguntas. Tem aqui todas as perguntas. A primeira pergunta: Deus abençoe na pessoa que fez a pergunta. Para explicar, nós temos a Bíblia no livro do Gênesis 1, 26 até 28. Também Gênesis capítulo 3, no versículo 16 e versículo 20. Também temos Gênesis capítulo 4, no versículo 14 até no versículo de número 17. Lá, em todos os capítulos que acabei de dar, a Bíblia fala que logo que Deus criou o homem e a mulher, significa Deus criou o casal, a Bíblia diz que Deus disse no casal: multiplicai-vos, frutificai-vos. Deus já deu autorização no homem para se multiplicar, para encher a terra. O homem não tinha mais razão de esperar pecar para começar a se multiplicar. Porque diz, da criação do homem até na queda, passou muitos anos. Claro que quando Deus deu autorização no homem para se multiplicar, o homem já tinha começado a se multiplicar. Por isso, no livro do Gênesis, que nós já demos no 3, 16 e 20, quando o homem caiu, Deus disse na mulher: vou multiplicar as suas dores, quer dizer, as dores de parto. Se a mulher não tinha ainda umas dorzinhas de parto, Deus não ia multiplicar, porque não tem como multiplicar um número com zero. Quando Deus disse, vou multiplicar, porque ela já tinha umas dores. E quando Deus falou no homem, do pó, este e do pó voltará, o homem olhou a sua mulher e lhe disse: o seu nome é Eva. E a Bíblia sublinha bem, porque ela era a mãe de todos vivos. Não que ela será, ela era a mãe de todos os seres humanos. Daí nós vimos que claramente que o homem já tinha filhos, quer dizer, o casal já tinha filhos. A conversa de Deus e Caim, no Gênesis 4, prova mais uma vez que já tinha filhos. Porque Deus disse, quando Deus disse no Caim, amaldiçoou Caim, Caim disse que hoje você está me expulsando na sua face, aquele que vai me encontrar vai me matar.
Porque Caim sabia que já tinha pessoa naquele tempo. O casal contava nos filhos dele que já tinha pessoa, já tinha outros filhos. Por isso que o Caim disse que aqueles que me encontrar me matará. E Deus não negou. Isso Deus disse que ele colocou um sinal no Caim, porque a pessoa que vai se encontrar com ele, lhe matar, Caim será vingado 7 vezes. A base dessas escrituras, nós estamos com plena certeza que Adão e Eva já tinham filhos. E quando Caim saiu na face de Deus, foi no norte, encontrou um povo, não só uma mulher, mas encontrou um povo. Naquele povo tinha mulher e casou com uma mulher. Ficou com aquela mulher, formou um lar. Por isso, quando nasceram o primeiro filho, que é Lameque, a Bíblia diz que construiu uma cidade, porque já tinha povo. Alguém pode dizer, não, aquele povo são os filhos que foram nascidos depois do Caim e Abel. Não. Depois do Caim e Abel foi nascido Sete. A Bíblia está clara sobre isso. Porque quando nasceram Sete, a Eva disse que Deus me deu um filho no lugar do quê? Do Abel. Porque não tinha mais outro filho depois do Caim e Abel. Depois do Caim e Abel tinha Sete. Por enquanto, quando Caim matou o Abel, se afastou já. Não esperou mais o nascimento do Sete. Aí está claro que Deus abençoe. Vamos rápido na segunda pergunta. Essa aqui também é uma boa pergunta. Ok. Antes do pecado, o homem recebeu a dominação. A dominação que o homem recebeu não era sobre o outro ser, sobre outros seres humanos. Nós recebemos a dominação sobre outras criaturas. Por isso mesmo Adão não tinha dado o nome próprio na sua mulher. Não tinha dado o nome próprio da sua mulher. Ele chamava só mulher. Quando que os nomes dos seres humanos começaram? E depois do pecado. Daí que Adão nomeou a mulher. Por quê? Porque aquele que vai te nomear tem poder de te dominar. Deus abençoe. Mesmo no livro do Jó, no capítulo de número 30, no versículo de número 8, a Bíblia fala sobre um povo sem nome. Pode verificar. Jó 30, no verso 8. A Bíblia fala sobre o povo sem nome. Resumido, o povo antes do pecado não tinha nome, porque quem vai te dar nome vai te dominar. Terceira pergunta. Os filhos não poderiam participar no julgamento ou ser julgados, porque não são eles que pecaram. Os que pecaram são os pais. Romanos capítulo 3, no versículo 23, a Bíblia diz que todos que pecaram são privados da glória. Os que pecaram que são privados da glória, por isso expulsaram o casal. Porque eles que pecaram. E o pecado deles não tinha como afetar aqueles filhos. Mas afetou todos os filhos que foram nascidos depois do pecado. Mas os que foram nascidos antes do pecado não foram afetados. Está no livro do Romano, capítulo 5, no versículo 15. A Bíblia disse, pela ofensa de um, muitos morreram. Não é todos, é muitos. O pecado do Adão atingiu muitos. Há um homem de Deus fez a pergunta, fez um comentário, disse, assim, doutor, você vai criar problema na teologia. Nosso problema não é criar problema na teologia. Nosso problema é falar das escrituras, testemunhar das escrituras. É isso que é o nosso problema. A Bíblia diz muitos. Agora, se a Bíblia diz muitos, eu vou dizer todos. Eu vou defender mais a Bíblia. Eu vou se apoiar na Bíblia. Eu vou
vou se apoiar nos professores. Não estou contra a teologia, não estou contra os professores da teologia, mas existem muitas coisas na teologia que não foram bem explicadas. Por isso, até hoje, você vai ver, tem muitos ramos da teologia. Tem teologia dos metodistas, teologia da católica, teologia dos pentecostais, evangélica. Vai ver que outros pontos na teologia aí não aceita, aí aceita. Deus não vai julgar o mundo através da teologia. O mundo será julgado em base da palavra do Senhor. Por isso que nós estamos a dizer que aqueles filhos não poderiam estar no julgamento, porque o pecado do casal não afetou ele, segundo Romanos 5,15. A quarta pergunta. Eles são chamados filhos de Deus porque Deus os adotou. Mas isso tem base. Porque Deus vai adotar eles. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, no livro de Salmos 68, no verso 5, a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos. Significa que os órfãos vão chamar de Deus de pai. E Deus vai chamar órfãos filhos. O que tem a ver esse versículo com os filhos do Adão nascido antes do pecado para ser chamado filho de Deus? Deus tinha dito no homem: o dia que comerá a fruta, morrerá. Quando Adão comeu a fruta, com certeza ele morreu. Deus abençoe. Quando o casal morreu, aqueles filhos ficaram órfãos. Como ficaram órfãos, Deus agora é pai dos órfãos. Se Deus é pai dos órfãos, significa que Deus adotou aqueles filhos, por isso passaram de ser chamados filhos de Deus. Mas no Novo Testamento, nós somos filhos também adotados pelo intermédio de Jesus Cristo, segundo Efésios, capítulo 1, versículo de número 5. Também somos filhos adotados, mas a diferença, nós somos filhos adotados pelo intermédio de Jesus Cristo, eles são filhos adotados através daquele que nós falamos, o Deus é pai dos órfãos. Que Deus abençoe se esta explicação foi bem entendida. Então, você vai ver que no João capítulo de número 3, no versículo 16, a Bíblia prova que Deus tem seu único filho. Significa, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, encontrando filho de Deus, são os filhos da adoção. Deus abençoe. O versículo, a quinta pergunta. Me lembro no vídeo sobre colaborar com os anjos, nós falamos que os anjos das crianças veem a face de Deus. Significa que mesmo os bebês têm os anjos. Se tem os anjos têm facilidade de falar com os bebês. Você se lembra na visita da Maria na casa do Zacarias, quando foi ver a Elizabeth? No Lucas capítulo 1, no versículo 41, a Bíblia diz: João ficou alegre quando a Maria cumprimentou, saudou a Elizabeth. Agora minha pergunta: João ficou alegre de quê? O que levou João a ficar alegre? Se até o bebê que está na barriga entende a linguagem. Mesmo na ciência prova que os bebês, mesmo na barriga, costumam ouvir a voz dos pais e entende. Olha, por exemplo, sobre Ismael. Quando Ismael estava a chorar, a mãe se afastou. A mãe estava a esperar o filho morrer.
Deus disse: eu ouvi a voz do seu filho. Significa que Deus costuma ouvir a voz dos filhos. Lembra-te do Jeremias, antes de ser formado aqui na barriga, Deus o conhecia e consagrou ele como profeta. Acredito que quando foi consagrado, os anjos também estavam lá. Isso é fácil. Mesmo na ciência, o bebê pode chorar, mesmo as mamães podem saber que este bebê está chorando porque tem fome. Tem dor na barriga, tem que, se até os humanos entendem, agora que os anjos que vão ter dificuldade de entender. Isso é muito fácil. A sexta pergunta. Isso é Deus que apagou aquela raça. Deus apagou aquela raça. E Deus limitou. Primeiramente, Deus começou a limitar os anos da vida deles. E se você olhando, já falei isso naquele outro vídeo, quando Deus disse o homem fará só 120 anos. E tinha falado por causa daquela descendência, não é da descendência de Noé. Falou sobre aquela descendência que fará 120. Limite. A partir daí, Deus começou a limitar aquela descendência e apagou aquela descendência. Hoje, se temos o gigante, claro que o gigante normal existe, mas não é desta raça. Não é desta raça aqui. Mas será que os filhos de Deus não se interessam mais com os filhos dos homens? A primeira coisa, não é todos os filhos de Deus que desceram aqui para fazer a missão. Não é todos, só uma parte. Me perguntando se o que sobraram, o que ficaram, se eles não vão se interessar com as mulheres, é como me perguntar, os anjos que ficaram lá, será que ninguém mais vem se interessar do trono como Lucífero fez? Os anjos também estavam juntos com outros anjos que caíram junto com Lucífero. Será que nenhum anjo mais vai se interessar para subir mais no trono? Isso é questão de Deus. É a soberania de Deus. Deus que preparou as coisas para acontecer conforme que aconteceu. Se você olhar no livro do Jó, no capítulo de número 4, você vai ver que até nos anjos Deus encontra as falhas. Mas que tipo de anjo que Deus encontra falhas? A Bíblia não diz que Deus encontrou, tipo no passado. Deus encontra falhas. A sétima pergunta. Ok. Os filhos de Deus não foram destruídos. Por quê? Porque esses filhos de Deus que estamos a falar são os que ficaram dentro do jardim do Éden. Se olhando nas escrituras, logo que Deus expulsou o casal, Deus colocou os querubins para proteger o jardim, para o homem não voltar, senão o homem ia tocar mais a árvore da vida. O jardim era protegido. Onde que Deus colocou o jardim, ninguém sabe. Se é no espaço, se é em qualquer lugar, Deus reservou ou guardou o jardim. Por isso, o dilúvio não tinha como atingir o jardim e matar aqueles filhos. É aí que Deus também faz reunião com eles. Segundo o Jó capítulo de número 2, no versículo de número 1. Oitava pergunta. Ok, vou responder nesta pergunta. Primeira coisa, os filhos de Deus não são descendentes do Sete. Não é porque a Bíblia diz que começaram a invocar, já automaticamente eles viraram filhos de Deus. Não tem nada a ver esse versículo de Gênesis 4:26. Não tem nada a ver. Invocar significa chamar socorro.
Começaram a chamar socorro porque, segundo as histórias, a descendente do Caim, que já tinha armas, começaram a ameaçar o descendente do Sete. Daí que começaram a chamar socorro, pedir a intervenção. Daí que Deus mandou os filhos de Deus para ajudar aquele descendente do Sete. Não é que porque invocaram Deus, já foram, Deus atribuiu neles o título de ser filho de Deus. Não tem sentido nenhum. Amado que me fez essa pergunta, fala no pregador, no pregador que não é isso, descendente do Sete, não é aqueles filhos de Deus. Já ouvi também isso na teologia, mas eu provo que não são descendentes do Sete, aqueles filhos de Deus, porque invocar Deus significa só chamar socorro. A última pergunta. Ok, Deus abençoe. Esta pergunta parece que tem contradição, mas não tem contradição nenhuma, amado. Porque se você olhando bem, a Bíblia diz que todos morrem, não todos morreram. Veja bem, é presente. Todos morrem. Mas do Romanos 5,15 fala que muitos morreram. É o passado. Esse versículo aqui, que o amado acabou de dar, a Bíblia fala que todos morrem. Significa, qualquer pessoa que é nascido depois do pecado, logo que ele está saindo da barriga da mãe, já morre. É presente. Logo que você sai na barriga, você já morre no pecado do Adão. Por isso, está no presente, todos morrem. Não todos morreram. Se o versículo era todos morreram, aí íamos colocar também aqueles filhos. Mas como a Bíblia fala todos morrem, isso é uma coisa do presente. Logo que você é nascido na barriga da sua mãe, você já nasce como um morto no pecado do Adão. Por isso todos morrem no pecado do Adão. Deus abençoe. É aqui que vamos acabar as perguntas. Não esquece de se inscrever. E esta semana, ou no fim desta semana, faremos o possível para colocar um vídeo sobre os anjos transportadores. Por favor, a escola profética Sofos. Vamos começar já dia 10 de novembro até dia 19. De dia 10 até dia 19 temos escola profética. Temos as aulas muito boas. Vamos falar sobre o profético, o profetismo, o segredo do profetismo, profetizar com a precisão, sobre revelação das escrituras, liderança. Tem muitas coisas que vamos falar. É uma sessão internacional. Você que está me acompanhando a partir do Brasil, a partir de Moçambique, de Angola, em qualquer parte da terra que você está me acompanhando, faça a sua inscrição. Você vai ver os números da inscrição, vai passar no rodapé. Você pode ligar no WhatsApp, pode mandar mensagem no e-mail. A aula será dada presencial como também à distância. A distância não é barreira. Você que pode vir assistir será bem-vindo. Mas se você não vai conseguir vir assistir, você pode fazer a inscrição e vamos te explicar como você vai acompanhar as aulas. Deus abençoe.